Olá, tudo bem, pessoal? Hoje aqui no Jucast nós vamos fazer uma pequena entrevista com a professora Adriana. Eu sou o professor Kleber e com a professora Adriana aqui a gente vai bater um papo e ela vai se apresentar e falar um pouquinho da história dela como professora. É, Sou a professora Adriana, sou professora de arte. Já estou desde 94 na rede, sem querer já falando da idade, né? Mas desde 94 como professora de arte. E agora, assim, caminhando, né? Querendo aí aposentar. Vamos ver aí com o É tempo o passando. sonho de todo mundo, né? Querer ali É, se aposentar, chegar na aposentadoria e aproveitar com saúde um pouquinho, né? com Da certeza. aposentadoria. E das escolas que você lecionou, você sempre foi em Tatuí? Eu comecei em 94 em Barueri, numa escola chamada Aristides, que era a escola central da cidade, onde também funcionava a diretoria de ensino. Na época era delegacia de ensino, né? Isso. Olha que Barueri, ele é antes de São Paulo, né? Já é é grande São Paulo, né? isso. Quando você está chegando em São Paulo, você chega Itapevi, né? Barueri, Jandira, Jandira. Osasco, já Isso. próximo ali. A Essa região da região. Castelo ali mesmo. Isso. E aí eu comecei no Aristides. Dali eu troquei acho que umas 4 escolas. Dei aula na Laíde, dei aula no Parque dos Camargos e numa escola chamada Vale do Sol, que era entre Carapicuíba e Barueri. E foi a escola assim que eu mais gostei de trabalhar, que foi assim uma casa pra gente. Era longe, você chegava e ainda andava Longe, mais quase uma hora dentro da o cidade. trânsito todo, a distância, É, né? E com certeza tem uma história para contar aí, né? meu Deus do céu, E tem história Kleber. engraçada? Olha, tem algumas, mas eu vou, algumas, mas assim, saíamos, a gente pegava carona, pense bem, carona, que nessa época as pessoas ainda tinha essa cultura dentro da nossa cidade, que as professoras davam aula fora. Uhum. Então, tinha um grupo de pessoas que eram super parceiros dos professores, que pegavam a gente na estrada e deixavam a gente em Barueri. E no retorno também. Às vezes a gente tinha até Coincidia até o horário de ida e isso, de e de volta, né? retorno. Tinha até algumas pessoas que a gente já tinha assim, as nossas caronas certas. Que as pessoas já passavam e paravam. E não era uma, duas. Era às vezes 10 professores e tinha assim, Sim. ia de grupinhos, né? E aí a pessoa até parava, já falava, ai, desculpa, eu sou carona do fulano, da fulana. E às vezes nem levava a gente porque já tinha parceria com os professores. É. Um faltava, aí já pegava o outro, né? Exatamente. Então, Eu também tenho essa pouquinho dessa história com a minha tia, que a gente já estava até conversando, né? sim, E a sim. gente dependia muito dessa carona para chegar até o colégio. E Aquela escola rural, porteira, abre sim, porteira, fecha porteira, pega a nossa. carona no carro de boi, né? E nossa, E era é bem legal. difícil chegar. Não, eu acho assim, são histórias que são momentos complicados, mas para a época era algo muito comum. Não era algo como hoje. Hoje você tem um medo, você tem uma preocupação. E a gente tinha assim um grupo que era muito unido, muito Uhum. parceiro entre os professores, e tinha um grupo de pessoas que nos acolhiam, que nos davam a carona, que também eram pessoas que sabiam do nosso trabalho, né? E é engraçado que nós tínhamos até um grupo de caminhoneiros que eram assim, gente boa pra caramba. Ia 10 professoras amontoadas dentro do caminhão, Na boleia. na boleia do caminhão, e eles eram muito parceiros, eram muito simpáticos, eram muito educados, É, e gentis. não era uma carona de um dia, de uma semana, né? Era o ano inteiro, né? Isso, e a gente chegava assim a conhecer a família, porque caminhoneiro principalmente nem sempre ele anda sozinho, Uhum. né? Tem um período da, da, da época do ano que ia a esposa e o filho, e eles acabavam dando carona pra gente junto com a família. Eles falavam assim: essa aqui é a professora Adriana, essa aqui é a professora Débora, e todo mundo acabava conhecendo, às vezes a gente conhecia até a família da pessoa que nos dava Ainda vi o carona. filho crescer.
A gente brincava, vai ser nosso aluno. É. Mas são histórias, né? Aí São depois você histórias. conseguiu vir para Tatuí. Daí eu prestei o concurso, Aham. né? E aí eu consegui passar no concurso. Em 2000 eu assumi aqui em Tatuí já como efetiva do estado de São Paulo. Tá. Mas E aí, eu me, em qual efe- escola que eu você me efetivou? efetivei na Escola Barão de Suruí. Tá. E E a partir dali dali, foi. daí tem os trâmites, né, dentro de uma escola, aí um professor entra, um sai, aqui fica um pouquinho mais de aula, aqui fica um pouquinho menos de aula, Uhum. então a gente vai se organizando que fica o mais Dentro da carga confortável que dá para pra pegar, gente, vai fazendo essa troca, isso. esse rodízio, né? Daí saí do Barão, fui pro Ari, Sinisgale, fiquei lá mais ou menos uns 4, 5 anos, de lá eu saí, fui para Olienete, né? Fiquei no Lienete 15 anos. Nesse inteirinho dos 15 anos, eu ainda peguei algumas aulinhas no EJA, no Chico Pereira. Fiquei, acho que uns 2 anos no Chico Pereira, com Nossa. EJA. E Aham. era muito legal, foi uma experiência muito bacana, porque eu já tinha trabalhado no Lienete também com um grupo de EJA, e foi muito legal, gostei É, porque o muito de noturno é trabalhar. É diferente, né? diferente, É um público E diferente. adulto, a conversa, o formato das aulas, foi muito, muito bacana. Tenho amizade com alguns alunos até hoje, e alguns já são professores, Uhum. então é muito, muito legal. E a volta pro Ari, E aí, né, em 2021, voltando pro Ari olha, muito tempo, quase 20 anos e retornando para junto com a pandemia, com a né? pandemia e dando aula via online, fazendo projetos via online, que é algo Projetos, né? algo inusitado que a É, gente pensa assim, meu Deus, isso aqui não é possível. E aí a gente vai aprendendo as que é videochamadas, né? possível. As videoaulas, Videoaulas, e cada dia se reinventando. isso, criando atividades, meios de ensinar, né? Assim, com o pouco conhecimento que a gente tinha, porque Sim. eu acho que a minha geração ainda é uma geração que busca muito, não que essa geração não seja assim, mas que caía as coisas no colo, a gente ia dando um jeitinho e aprendia. Então, eu acho que a gente, esse grupo da pandemia, esses professores que tiveram que aprender a trabalhar com a tecnologia na pandemia foram, assim, heróis, foram vitoriosos, porque a gente E isso a conseguiu gente pode fazer, dizer que foi um incentivo, né? foi um Incentivo para incentivo, continuar, né? exatamente, para o trabalho que a gente desenvolve hoje. Sim. Não é igual, não é igual, mas Uhum. eu acho que hoje o professor tem muito mais dinâmica e muito mais um olhar bem mais amplo para a tecnologia, até de aceitação um pouco da tecnologia dentro de sala de aula. É, porque nenhuma aula é igual de uma sala para outra, né? Imagina de um ano para o outro, sempre se reinventando, né? Entrando as tecnologias cada vez mais, né? Muito menos, foi algo assim bem inusitado, algo que a gente teve que tirar bastante, teve que se esforçar bastante para que o resultado fosse bacana. Eu, particularmente, olhando para o meu trabalho, independente do colega, até da escola em si, eu acho que o meu trabalho foi muito bacana. Eu gostei de ver o resultado que eu consegui obter com aquilo que eu fiz. Porque É, além de su- arte, você tinha outras disciplinas, né? sim, e As superação, né? eletivas, né? Nós trabalhamos projetos, né? Sim. Projeto de vida, ahn, daí a eletiva, como você Isso, a disse, eletiva. né? O ano passado, daí fora da pandemia, né? Nesse ano agora que passou, eu trabalhei com oratória com os alunos, inclusive fizemos alguns podcasts, Isso, aí que teve o foi, podcast que foi gravado com eles, né? Envolvendo o Grêmio. Foi sim, uma experiência bem nossa, legal. Fala um pouquinho dessa. nossa, essa experiência para mim foi muito bacana, E muito os alunos bacana. adoraram, né? Eles amaram, foi assim, muito, deu um incentivo muito grande para a liberdade deles de falar, de pensar,
né, sentadinhos aqui, às vezes eu nem estava junto, observando o resultado da Uhum. conversa deles, eu fiquei assim apaixonada pela forma como eles abriram o coração. Algumas perguntas eram meio, né, difíceis de você dar uma resposta sem você entrar um pouquinho no lado pessoal. Sim. E eles não tiveram assim vergonha, falaram com muita delicadeza deles próprios, de outras pessoas. Então, eu achei assim que o podcast deu uma liberdade de expressão, ajudou muito nessa elaboração até do que eles queriam dentro do projeto de vida, que é Uhum. algo muito próprio da nossa escola, né? Uhum. E aí eu fiquei muito assim contente com o resultado e com a empolgação, porque eles voltaram para a sala de aula contando para os colegas, sabe, mostrando assim uma outra face da nossa aula que foi muito bacana. É aquela prática que foi, né, vamos dizer assim, a experiência que foi colocada em prática, toda aquela teoria, e a Isso. partir dali eles desenvolveram, viram como se pode aplicar, Isso, todo o contexto, e né? perceberam que dá certo, né, Kleber? Sim. Perceberam que dá certo, porque eu acho assim, eu trabalho com, né, vamos falar de idade aí, trabalho com adolescente, praticamente eu trabalhei todo o meu tempo de professora, eu tenho 30 anos de sala de aula, eu trabalhei praticamente todo esse tempo com jovens de ensino médio. Uhum. Então eu percebo que essa é uma fase complicada para eles. Apesar da gente às vezes falar assim, mas eles já são adultos. Na verdade, eles não são nem adultos e nem criança, É. né? E eles têm uma série de dúvidas, eles têm uma série de medos. A E, ansiedade isso. aflorando, né, E, cada as, vez mais. e às vezes eles se escondem atrás de alguns trejeitos, de algumas falas, que você fala, nossa, esse menino é muito mal educado, mas você vai cutucando, conversando, conhecendo um pouquinho mais, você percebe que às vezes essa fala, na verdade, é uma fala de aproveitar como se fosse um escudo. É a Uhum. fala do escudo. Eu preciso me esconder de alguma coisa. Então, o podcast deu assim, a aula de oratória, de certa forma, deu uma certa liberdade de Para eles se expressarem, vamos dizer colocar um assim. pouquinho. Aí eu gosto disso, eu não gosto disso, né? Às vezes eu ouvi até coisas que me magoavam, né? E de repente, daí conversa. Não, professora, é que a gente pensa isso, a gente gosta. Então, daí você fala, poxa, né? Não dá nem para ficar chateado. São eles, Uhum. é deles, né? Então, foi muito bacana. Será que isso é um diferencial do PEI em relação à escola regular, essa aproximação mais? Eu acho que sim. Porque tem a tutoria, né? É A tutoria ela vai cada vez trazer, acho que esse aluno mais mais próximo presente, do né? professor. Se ele quer conversar, se ele quer trocar uma ideia, ele tem ali um professor, o tutor dele, que está mais presente com ele. E mesmo quando não é o tutor, eu percebo que ele sente a vontade de buscar alguém Sim. para colocar aquilo que ele está sentindo ou aquilo que ele precisa, de repente, de uma conversa. E é um diferencial da PEI. Eu acho que pelo tempo que eu fiquei numa regular, apesar de todos os grupos que passaram, né, comigo pela regular, foi assim, tem grupos que até hoje a gente se Uhum. encontra, a gente conversa, existe essa, né, essa aproximação, mas dentro da PEI, o formato que ela propõe é muito mais, eu acho que é muito mais vantajoso para o aluno e para o professor no trabalho, no dia a dia, né? Em alguns aspectos, se não na maioria dos aspectos de uma sala de aula. Porque além da construção do projeto de vida, né? Essa aproximação, ela só tende a facilitar isso, né? Exatamente. E você fica muito mais aberto até para entender que projeto de vida é esse do aluno. Uhum. Porque projeto de vida a gente já discutia na escola regular. A gente já conversava com o aluno, tanto que eu mesmo participei com outros colegas de vários projetos onde a gente trazia profissionais para dentro da escola
para tentar ajudar esse aluno a encontrar o seu caminho, né? O que que ele está buscando, quais são as aspirações. Mas a PEI, eu acho que ela deixa muito mais próximo, você consegue ficar mais atento a esse projeto de vida, né? E você dar, às vezes, até um feedback para o aluno do tipo, olha, esse que você está buscando, acho que não é bem isso. Eu tive mesmo um dos meus tutorados que, desde o momento que ele entrou no ensino médio, ele queria ser tatuador, Uhum. e agora, no final desse, né, o último ano, que foi o terceiro ano do ensino médio dele, foi o ano passado, quando a gente estava finalizando ali por outubro, a gente começou a conversar e eu fiz assim: e aí, gente, vocês vão fechar esse ciclo nesse projeto de vida? Ele fez: eu não. Então, né? Porque o projeto de vida ele está mudando, né? A cada momento, a cada instante, né? Então a gente fica assim, nossa, Crescendo, ajudei ele crescendo. a enxergar um pouquinho mais. Não que ele não tivesse capacidade, ele era um excelente, ele desenhava muito bem, né? Até brincava com ele, vai dar um bom tatuador. A pessoa que tiver o seu desenho tatuado pode ficar tranquilo que não vai Aham. ter problema. Mas ele percebeu que ele queria mais da vida. Ele queria outras, né? Não que ser tatuador seja algo ruim, mas ele queria mais, além. Não que ele não Uhum. possa, ainda ele brincou. Quem sabe isso não seja um hobby? Então, assim, é Porque legal. atrás do desenho tem uma animação, né? Tem O muita quanto pode crescer coisa. junto com uma animação. É, a arte sempre foi, né? Mas principalmente hoje pela tecnologia, né? Ela tem uma vida, ela tem algo que vai sim tocar o ser humano, que vai fazer a pessoa mudar de atitude, mudar o jeito de ser. Ela ajuda em certas opções, certas escolhas que você vai fazer na sua vida. Eu acho que a arte, ela ajuda a abrir esse leque que muitas vezes você tem uma caixinha ali fechadinha. Uhum. Então, É apesar aquela história, né? Você vai fazer uma caixa, você pode fazer uma caixa de qualquer jeito ou uma caixa. muito elaborada, né? Então. Então, eu acho assim que a arte, ela abre mesmo portas. Então, é claro que no caso desse aluno, ele teve uma série de influências, né, Uhum. que motivaram ele a ter esse pensamento. Mas, puxando sardinha para o meu lado, eu acho que a arte aí foi uma grande ajuda para essa busca também, né? Porque ele gostava muito de arte, ele era uma pessoa que o tempo todo, né, estava ali estudando, né, vinha fazer perguntas sobre Certo. artistas, sobre movimentos, né? E principalmente a atuação da tecnologia dentro da arte, né? E Como podia aplicar, né? isso, então eu achei assim que ela também foi uma motivadora e ela acabou ajudando nessa escolha que ele quis pro final, Legal. Dentro desses projetos que você desenvolveu, a- nas aulas de eletiva principalmente, teve lá as aulas de crochê, né? Crochetando, né? Sim, Fala um sim. pouquinho pra gente Eu dessa acho que experiência. eu acho que são três eletivas, né? Porque a eletiva, para quem não sabe, é uma aula projeto. Na verdade, você busca conhecer, né, o projeto de vida dos alunos na escola. E aí eu percebi já no primeiro ano que a gente começou a fazer as aulas presenciais, retornando da Sim. pandemia, eles retornaram assim, você conversava com um, conversava com o outro, a dificuldade do emprego. A pandemia tirou muita gente do mercado de trabalho, Uhum. né? E assim, alguns alunos começaram a perceber que eles precisavam ajudar os pais dentro de casa. Então eu conversava com um, conversava com o outro, aí nós fizemos aqueles projetos para conhecer um pouquinho a realidade de cada um, né? Que normalmente é Isso, dentro do. né? Dentro da P é os vices, né? Que Uhum. ajudam a organizar esse material. E nesse material Dentro dos projetos de vida, né? a Faz gente, essa seleção isso. do que eles podem buscar através das eletivas, né? É, Vamos dizer assim. e aí, dentro desse material, nós
elencamos uma das necessidades do aluno, na verdade, era de ter alguma coisa que eles aprendessem algo que pudesse trazer para eles uma renda, né? Uhum. Uma renda extra, mas assim, dentro de casa, que eles não precisassem sair, que eles pudessem ajudar os pais, mas ali. E aí, nessa conversa, eu adoro fazer crochê, né? Sim. Eu falei assim, gente, eu aprendi crochê fazendo o básico, porque depois que você aprende o básico, o caminho é sem volta. Você deslancha. Se for algo que você gosta, você deslancha. E esse projeto foi um boom dentro da escola. Eu até achei, de verdade, eu achei que os alunos não iam, assim, se interessar, né? De Crochê, início, porque. crochê só meninas, né? E E muito pelo contrário, né? e Tinha crochê quando. bastante menino. E crochê, quando você fala em crochê, Kleber, o que você lembra? Da vó, É. né? Eu falo assim, ai, crochê é coisa de vó, coisa de aposentado, É, coisa de quem o tem que galinho fazer. do bule de café. Oh, que dó, não é? Mas, né? É algo que eu até conversava, isso é coisa de mulher, isso é coisa de menina, isso é coisa da minha avó que fazia crochê. E de repente, eu expliquei como seria o projeto, como que nós iríamos fazer. Quando nós sentamos lá e vi aquela lista de alunos que eu digo é menina, menino, não tinha assim, porque é para as meninas. Uhum. Não, todo mundo topou o projeto. Então, foi muito legal, Kleber. Muito legal. E assim, o destaque não foi das meninas. Eu tenho até hoje, inclusive é um parceiro meu, porque eu tenho um empreendimento com costura e bordado, Uhum. né? E começando, né? Aquela já fazendo propaganda. Mas eu tenho, assim, alguns parceiros comigo. E um dos meus alunos que aprenderam crochê comigo, quando eu preciso de alguma peça em crochê, é ele quem faz. É o Uhum. Léo que faz para mim, que foi um destaque do meu projeto de crochê. E ele aprendeu E até um incentivo para ele, né? para ele usa o crochê como uma segunda renda, porque ele faz faculdade agora, né? Ele já saiu da escola Uhum. tá indo para 3 anos já, então ele faz faculdade, ele trabalha, e aí o crochê virou a renda extra dele, que ele faz roupa, ele faz Almofada. material, almofada, tapete, é danado, é um crocheteiro de mão cheia. Então, e assim, as peças que às vezes normalmente eu não consigo dar conta, né? Porque eu Uhum. ainda dou aula, sou um pouco caxias como professora, eu não sei fazer as coisas de qualquer jeito, eu gosto tudo redondinho, tudo bonitinho, certinho, né? Uhum. Então, às vezes o tempo é muito curto. E o crochê você precisa uma certa tranquilidade para fazer. Então, esse projeto foi muito assim, foi algo Além que, de tudo, é uma terapia, né? ai, eu não posso falar nada, é uma delícia, adoro crochê. Tô meio estressadona, meio ansiosa, crochêzinho ali, dá uma liberdade na alma, vai embora. Muito bom, muito bom. Vamos dizer então que chegar no final do ano letivo é um desafio completo. Chegar ao final do ano e tendo tudo isso realizado. E é muito bom quando você olha e vê isso. Uhum. Vê que aquele projeto, vê que aquela ideia, vê que aquela aula que você debruçou ali, pensou com carinho, que ela deu certo. Porque nem sempre dá. Sim. Nem Às sempre vezes dá. você sai de uma sala, vai para outra e não dá Não dá certo, certo, não dá certo. né? Então é muito bacana quando você chega ao final e você venceu aquele desafio, né? A PEI é um desafio. Sim. A PEI é muito legal trabalhar na PEI. Gostei bastante. Acho que esse formato é um formato muito bom, pelo menos para mim. Eu acho que para a pessoa que gosta de trabalhar, que gosta de criar, né? De ter assim um material e ver esse material dando resultado,
fluir, né? né, fluindo, então a APEI ela dá essa possibilidade. Então, eu acho assim que chegar ao final e olhar para trás e ver que você pontuou algumas coisas e deu o resultado e que passa o tempo, você olha de novo e tá dando fruto aquele Sim, resultado, aham. é sensacional, é muito, muito bom. Eu acho que era isso que eu queria para uma carreira aí de 30 anos no magistério, porque a gente dá aula, era legal, aula, eu tive muitos projetos na escola regular que foram assim muito bons. É, até hoje encontro com alunos, eles falam, professora, a senhora lembra que a senhora me pintou de verde? Professora, a senhora lembra que eu cantei no coral da senhora? Então, isso assim é aconchegante para o professor, Sim. né? Esse Mas retorno é esse muito retorno é muito importante. importante. Mas parece que era um retorno ainda faltava alguma coisa, Aham. sabe? Então parece que a APEI me trouxe um pouco mais de, parece que eu tenho um chão, sabe? Parece que eu consigo ver um resultado mais profícuo, né? Mais, né? Aí esse ficou Sólido, legal, né? sólido, esse ficou legal, sabe? Então, e eu não sei se de repente também o fato da gente ter a eletiva, que você acaba pendendo um pouquinho para suas habilidades, Uhum. né? Nesse ano mesmo agora que passou, nós fizemos um projeto, eu e mais uma professora, a professora Andresa, e nós tivemos um resultado também muito positivo, muito positivo. É, nós resolvemos mexer com bijuteria, né? Com peças Uhum. de para fazer bijuterias, né? E aí os alunos acharam que ia ser, vamos fazer. Foi um boom também, tivemos um número razoável de alunos e alunas Certo. participando, foi Aham. bem, bem bacana, foi uma procura bem legal. E aí, assim, eles entraram achando que eles iam fazer pulseirinha. E de repente eles fizeram pulseira, brinco, anéis, fizemos trabalho com chinelos, decoramos chinelos. Uhum. Então, eles faziam assim: nossa, professora, quanta coisa dá para fazer com isso? E nem é tão caro, porque você comprar um kitzinho básico para você começar é barato, é igual crochê, é barato. É. Então eles ficaram empolgadíssimos. Então E a gente, envolve um pouco da costura também, né? sim, sim, O então, chinelo, por exemplo, você tem que sim, fazer toda a bijuteria para depois costurar no chinelo. usamos. A gente ainda usou uma técnica um pouco mais simples, Ah. porque não tínhamos muito tempo, né? É um tempo muito curto os projetos, né? Uhum. Não é um ano todo, né? Parece, fala assim, mas é 4 meses, 6 meses. É, porque Piscou, é o acabou. semestre, mas o semestre já começa até ter escolha, tem as Isso. férias, vai cortando, vira quatro É. meses. Então, assim, e quando você olha, você fala, meu Deus, ainda tem tanto tempo. Quando você olha, Kleber, já acabou, já foi. E aí, uma vez por semana, Então, assim, isso quando não cai o feriado, né? isso quando não tem outras coisas que não dá certo, né? É. Mas teve um resultado muito bom também. Tive, assim, alguns alunos que no final do ano acabaram até fazendo uns chinelinhos ali para ganhar vamos ganhar uma graninha. Eu falei, olha que legal, é isso mesmo. Então, isso te dá um retorno rápido, isso é muito bacana. A PEI proporciona isso, é muito legal. Você vê o envolvimento, você vê a vontade, né, de aprender. Com os projetos que a gente faz, Uhum. muitas vezes, o projeto que a gente mais gosta na escola é o projeto de matemática, né, que é É o... o próprio crochetando, né? É, O que tem de matemática ali, quando você fez a colcha lá, né? sim, Tem os quadrados, né? Então tinha que ter, já que é quadrado, então o sim. crochê tem que sair um quadrado, En- senão depois na hora É, de montar dá errado. então, assim, juntava, assim, a realidade da sala de aula com esses projetos. Então, para o aluno ficava muito, muito palpável, né? Ele Uhum. conseguia ver a conexão das Entre a coisas. teoria e a prática. Então, foi, assim, é muito legal. Eu acho que isso E para ajuda muito. 2025? O que tem de projeto, de Deus. ideias? A gente tá com um projeto de música aí, vamos ver se sai alguma coisa esse ano. Ah, Eu já até tinha comentado com a Camila, né? Eu falei, meu Deus, eu tô devendo para a escola porque eu adoro música, né? aham. E já fiz vários projetos de músicas em outras escolas, inclusive no Lienete eu tinha um projeto de coral que era muito bacana, foi muito legal. E eu nunca consegui
não é que eu nunca consegui, nunca deu certo de fazer um projeto de música dentro da escola, porque graças a Deus a gente tem uns parceiros bons, né? Sim, Então eu falar, deixa esses parceiros que são muito melhores do que eu, que, né? Mas quem sabe sai aí um projeto de música para 2025 dentro da escola. legal. Dentro da escola. Isso se não acontecer nada no meio do caminho, né, Kleber? É, Você quem sabe que sabe? você sabe É, que eu estou em busca de, né, tem outros sonhos, outros outros projetos de projetos. vida. Disso tudo tem uma lição valiosa? Ah, sempre tem, né? É, toda vez que alguém vem me perguntar, né, sobre o que você acha de eu ser professora, Uhum. né? E inclusive eu estou passando por isso em casa, né? Minha filha está enveredando por esse caminho. Então ela vem sempre pedir ajuda, sempre perguntar, eu estou fazendo isso, será que estou fazendo certo? E eu sempre falo para ela, e eu acho que isso serve para tudo, tanto para a vida da gente, como para quem está iniciando, né, como um professor, dentro da carreira do professor. A gente tem que ter bom senso. Eu acho que Uhum. para tudo que a gente vai Sim, fazer na nossa vida, a gente precisa ter bom senso. Se pôr um pouquinho no lugar do outro, né? é a empatia, né? Ter empatia, um pouquinho de resiliência, porque tem coisas que às vezes a gente precisa dar um passinho para trás, Uhum. para que a coisa funcione, porque a gente acha que a máquina tem que estar sempre andando, mas às vezes ela tem que andar um pouquinho mais devagar. Então eu acho que o bom senso, Saber ouvir, né? então eu acho que o bom senso ele vai trazer tudo isso, sabe? Ele vai trazer todas essas necessidades que o ser humano precisa ter, né? Como disse você, empatia, né? Paciência, ter aquele olhar, muitas vezes, como eu disse para você, muitas vezes o aluno fala coisas que machucam a gente, sabe? E Uhum. de repente você fala assim, mas peraí, isso também é da idade, né? Muitas vezes, às vezes até um pedido de socorro que a gente não entendeu, né? Tá na entrelinha. Então, se você tiver o bom senso, eu acho que é uma lição que eu fui aprendendo Certo. a ter bom senso em algumas escolhas, em algumas atitudes. Então, eu acho que eu diria que E de todo mundo tinha que ter repente uma isso dose. gerou algum arrependimento nesse processo todo? Eu acho que a minha escolha na área da educação, não. No início, a educação surgiu na minha vida meio assim, meio atropelada. Porque eu estava fazendo faculdade de arte, na verdade era artes plásticas. Eu sempre tive um gosto assim pela comunicação, então eu achava que eu ia para algum outro lado, não na educação, Certo. né? Até eu brinco com os meus alunos, eu achava que eu ia ser cantora. Eu gosto de cantar, mas eu acho que essa realmente não ia ser meu caminho. Mas arrependimento na educação como professora, não. Eu acho que esse caminho foi colocado, Deus abriu essas portinhas aí e era para isso mesmo. Acho que eu tinha que ser professora, Se sabe? tivesse um superpoder, Ai, meu que Deus. mudaria? Ah, meu Deus, eu quero vários, eu não queria um só. Não, só pode um. Ah, eu acho que é de poder transformar mesmo, sabe? Se pudesse chegar mais próximo, não só dos alunos, mas chegar mais próximo das pessoas e conseguir fazer transformar algumas coisas, sabe? Uhum. Muitas vezes o desejo, né? Ai, se eu pudesse ter esse poder de. Eu sei que a gente transforma a vida, mas de outra forma, sabe? De Mesmo. ser um facilitador, É, né? Às vezes a gente chega nesse objetivo, mas de uma forma com muitas curvas, vamos dizer assim, isso, né? não que o professor não faça e não que a gente não consiga, mas parece que quando você tem esse rótulo professor, muitas vezes você afasta ao invés de trazer perto. O aluno muitas vezes acha assim, professor, parece que a gente carrega um rótulo muito pesado de alguém que não vai conseguir.
sabe, transpor certos obstáculos. Então, esse superpoder seria para tirar esse rótulo. Então, eu ia Isso. conseguir fazer essa transformação de uma maneira mais tranquila, sei lá. Vamos dizer, transformar esse rio em um rio mais navegável, né? Isso. Sem muita curva, sem muitas cachoeiras, É cascatas, pedras, né? E ser uma transição mais fácil, né? mais fácil. Acho que Essa é a palavra. isso. Porque parece que a gente carrega esse rótulo de, porque é professor, não quero chegar perto. Já não gosto porque é professor. Nem É. sabe quem é, nunca conversou, E mas outra que o só futuro para porque. eles é uma coisa que nunca chega, né? Ou tá muito Não, longe e eu não preciso pensar nisso agora, né? é E muito pelo contrário, bate na nossa porta muito em 2 rápido. segundos. Eu gosto sempre de iniciar minhas aulas logo no primeiro ano do ensino médio, quando, né, eu pego essa turminha e eu falo exatamente isso. Eu falo, olha, parece que a gente está começando, mas a gente já tá, o rio já está no meio já, o negócio já está indo quase para o fim. Eles dão risada, eles não entendem. Quando chega no terceiro ano, eles falam, professor, acabou. Eu falo, "Eita, é muito rápido. E um ciclo termina, começa Começa outro e outro. assim Porque não termina, na verdade, né, vai Kleber? só acelerando. Não termina, ele tem uma mudança, né? Que para eles é um término, é um encerramento. Mas não é um encerramento, na verdade é um trampolim, né? Se ele é dali do ensino médio que ele vai para o mercado de trabalho, que ele vai para um curso Uhum, profissionalizante, que ele vai para uma faculdade, sim. né? Então, na verdade, é um caminho, não é o fim, né? E para quem está começando, algum conselho? O conselho O professor está sumindo no mercado, né? nossa, Então, verdade. outro dia mesmo eu li uma reportagem que estava falando, nós vamos ter problemas com a educação, com professores, com falta de professor. E esse incentivo para quem está pensando ou fez a faculdade e está iniciando, o que que você pode falar? Olha, eu acho que o professor ele tem que estar sempre se reciclando. Sim, Eu diria concordo. assim que mesmo aquele profissional que fez uma faculdade ou fez um curso e ele não pretendia ir para a área da educação, né? Porque hoje a gente vê vários Uhum, profissionais que enveredaram por um caminho e de repente viram que a educação era um bom caminho. Legal, né? Mas eu acho que ele precisa estar sempre reciclando. Ele não, o professor, ele nunca para de estudar, né? Eu sim. sei que a arte é um pouquinho mais complicado, apesar de parecer algo muito leve, mas o professor de arte, ele Tem tem que. muita gente que acha que arte é só desenho, né? É, Exatamente. só desenho. E aí você precisa conhecer os movimentos, e parece brincadeira, mas os movimentos artísticos, eles eram maiores. Hoje, a cada ano surge um novo modelo de arte. Então, você tem que, a todo momento, você tem que estar estudando, você tem que estar reciclando. E eu acho que isso serve para todo mundo, sabe? Serve para professor de É, matemática, professor de geografia, porque é o é aperfeiçoamento, né? isso, ele precisa estar buscando, porque não é só o conteúdo. Ele vai trabalhar com pessoas. Uhum. Ele precisa saber ser humano, ele precisa saber lidar com sentimentos, com emoções, né? A gente ainda está saindo ainda de uma situação de pandemia que as pessoas estão carregando ainda, né? Algumas pessoas muito ansiosas, a gente percebe que muita dificuldade, muitas vezes, de trato com as pessoas, que perdeu-se um pouquinho, né, por conta do afastamento, a gente ficou meio no nosso mundinho, né? Então, o professor, ele precisa estar atento a tudo isso. Então, ele precisa estar muito mais, ele precisa estar o tempo todo buscando, lendo, estudando, né? Eu acho que ele precisa estar se reciclando. Ter o seu projeto de vida, né? E a Exatamente. partir dali buscar, além desse projeto de vida, essa construção, É. né? De estar a todo momento querendo mais, entrar dentro de uma sala de aula, porque buscando mais, não só o conteúdinho, eu vou entrar ali, dou um exercício e tá tudo certo. Dou aquela aulinha. É, Não. não.
Até porque se ele entrar numa PEI, o caminho é outro, né? Porque tem as avaliações, né? É, Tem as plataformas, né? isso, Cada um buscando cada vez mais, né? E o aluno tem que estar preparado. exatamente. E ele precisa perceber que nós a todo momento mudamos, né? Uhum. E então ele precisa estar preparado. Preparado em todos os aspectos, né? Buscar, pelo menos. Se ele não estiver preparado, que é normal, não é todo mundo que sabe tudo, a gente não sabe tudo. Estou chegando no final aí de um ciclo e ainda acho que não sei tudo, mas a gente precisa buscar. O professor não pode estagnar, ele não pode parar. Ele tem que estar sempre em busca, Isso sempre aí. em transformação. É isso. Obrigado. Eu acho que foi bem legal, Ai, que né? legal. Essa Espero nossa que. experiência, né? Aqui hoje a gente conversou um pouquinho, né? Para quem não sabe, nós estamos na Escola Vicinias Galho em Trabalhamos Tatuí juntos. e trabalhamos juntos, né? Na vice-direção, ela na professora, já teve também na coordenação Na diária, gestão. né? Na É. gestão também uma parte. E isso é muito importante para a gente estar cada vez mais construindo e buscando, acho que as parcerias, né? Essas parcerias, ela é importante também para o nosso crescimento, Sim, sim. né? Trabalho em conjunto é muito importante. Né? E você que está chegando aqui no nosso canal, não deixa de se inscrever. Professora Adriana, deixa aí um recadinho aí do seu ateliê. Ah, Quem quiser, quem precisar, quem for procurar alguma coisa. no Insta eu tô como Drica Pro, minha página lá, e Fios da Drica, que é meu próximo, meu caminho que eu tô enveredando aí do bordado eletrônico. E já tenho, assim, um trabalhinho bacana. Olhem lá no Instagram que a Ah, minha legal. página tá bombando lá já. Tá. Depois a gente coloca aqui o telefone, né? Quem quiser já o Entrar em endereço, pode contato. procurar a professora. Tá bom? Agradeço o convite. Espero aí que quem for assistir, né, fique motivado. Quem for É. ouvir, fique motivado. E Deixa o seu like, participa no canal. Quem quiser isso. contribuir, a gente aceita. Estamos recebendo tudo. Ô, Obrigada. Obrigada, obrigado, Cleber. gente. Um abraço. Tchau. Tchau.